E o que se definiu agora com esse conflito no Irã é que se estabeleceu ali um centro de poder, né? Que a Rússia, o Irã e a China, teoricamente, venceram, né? Esse embate que os Estados Unidos e Israel tentou implementar no Oriente Médio. Então ele previa que o Israel iria utilizar um armamento nuclear. E pelos estudos dele, ele garantia que o Irã conseguiria desenvolver uma tarifa nuclear em uma semana. E que o Irã demonstrou muito mais civilizado do que os Estados Unidos e Israel, né, nesse conflito. A OTAN é uma burocracia criada que tem vida própria. Então a OTAN precisa de conflito para existir. China ou Estados Unidos? China. Por quê? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Café com Quineia e tocando nesse tema de geopolítico, em virtude, logicamente, do conflito do Irã. Grande parte do nosso tempo de pesquisa, meu, Marco Freire, todo o time aqui, a gente passou basicamente o último mês fazendo um trabalho sério de geopolítica e olhando essa questão dos conflitos globais. E para isso a gente trouxe aqui um convidado que, na minha opinião, das pessoas os pensadores livres da geopolítica, né, do mercado financeiro global, que é o José Cobori. Tá, uma pessoa que tem um canal com 800 mil seguidores no YouTube, que ele desenvolveu organicamente com pensamentos próprios, um estudioso, né, de vários pensadores internacionais e que vai questionar a gente em várias questões. Será que a gente, como democracia ocidental, a gente sempre é o lado bom da história e o lado de lá é sempre o lado ruim da história? Sim ou não? Né? Quais são as virtudes e os problemas que a gente tem hoje nos Estados Unidos? Quais são as virtudes que existem, por exemplo, na China hoje? Como é que a gente pode olhar o mundo de uma maneira mais equilibrada e talvez não tão centrada, né, nos nossos princípios ocidentais, mas sempre com profundidade e estudo, tá? Se você gosta do nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, assina o nosso canal, tá? Quineia, aqui no YouTube, tá? A gente traz conteúdos para você, não só o Café com Quineia, mas você vai ter ali a nossa live mensal, vai ter o nosso programa de insights, reflexões, Quineia em Ação, sempre conteúdo em que a gente tenta trazer para vocês com honestidade intelectual e pesquisa. José, é um prazer enorme ter você aqui e a dedicação do seu tempo de uma hora aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Rui, é um prazer te conhecer pessoalmente também. E estamos aí para uma conversa bem agradável. Legal. Zé, vamos começar. Uma coisa que, tipo assim, sempre me impressiona em você é quão original é seu pensamento, né, com relação à China, aos Estados Unidos, ao mundo, à geopolítica, né, sem medo de pensar diferente e sempre com uma linha de raciocínio muito clara, né. A gente tem agora as três grandes potências, né, três participantes, Rússia, China e Estados Unidos, que você teve essa convergência dentro da guerra do Irã, né. Eu acho que algumas cartas novas se mostraram nesse cenário político global com um conflito militar, né, dessa magnitude que a gente viveu e está vivendo no Irã. Como é que você está vendo esse cenário? Como é que esse cenário muda com esse conflito? Eu lembro que quando o Trump assumiu, né, eu até gravei um vídeo, e o pessoal achou que eu era muito alarmista, eu estava dizendo que aquilo era o início, né, as primeiras jogadas, as primeiras ameaças do Donald Trump seria na realidade o sinal de um início do declínio do Império Americano. Ninguém está dizendo que vai cair amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, mas é um império, teoricamente, que já está em declínio, né. Então, dentro da teoria, assim, do poder global, inclusive o professor José Luiz Fiore, que dá aula na pós-graduação de Economia Política Internacional, ele lançou um livro agora em 2024 muito interessante, chamou Uma Teoria do Poder Global, porque na realidade quem tem o poder, ele dá o direito de não cumprir regras, né? Uhum. Quem tem o poder, na realidade é o poder de transgredir a lei, né? Uhum. Inclusive as regras que ele próprio criou para os outros, né? Não para ele. Então é o que os Estados Unidos sempre fez desde o pós-guerra, quando se estabeleceu toda essa ordem mundial do pós-guerra, que obviamente iniciou-se com uma guerra fria, né? Uma disputa entre duas grandes potências. E com a queda do bloco soviético definitivamente em 91, os Estados Unidos se viu como uma potência unipolar, né, uma ordem unipolar. E, se não me engano, só 6 anos do pós-guerra para cá que os Estados Unidos não esteve envolvido em nenhum conflito, né? Uhum. Tanto ele atacando os países, quanto ele patrocinando ataques a outros países. E dentro dessa teoria do poder global é que o poder ele não é estoque, né? O poder é fluxo. O que quer dizer nessa teoria? Que o poder ele precisa ser exercido constantemente. Por isso os Estados Unidos está sempre exercendo esse poder. Só que da operação militar lá da Rússia
contra a Ucrânia foi um marco que depois a história vai nos contar que foi um marco histórico em que o poder dos Estados Unidos foi desafiado, né? Porque até então quem tinha o monopólio do ataque, de tentar interferir em outros países, sempre foi os Estados Unidos, principalmente depois da queda da União Soviética. E a OTAN continuou se expandindo, né? Mesmo com o acordo com o Gorbachev lá em 91, que a OTAN não se expandiria, né, para nenhum centímetro, inclusive a expressão que ele usou, nenhum centímetro para o leste europeu, e a OTAN continuou se expandindo e indo em direção às fronteiras da Rússia, né? Foi quando o Putin, depois de 2 investidas da OTAN, ainda não estava na sua fronteira, né, que o Putin falou, ó, daqui vocês não podem passar, que foi quando eles tentaram colocar a Geórgia na OTAN. Aí a Rússia implementou alguns conflitos ali na Ossétia do Sul, ali, que era uma população eminentemente russa. Foi um sinal, e depois quando eles tentaram definitivamente colocar a Ucrânia na OTAN, né? Quando o Zelensky finalmente disse que fechou um acordo, aí foi quando a Rússia preventivamente invadiu a Ucrânia, né? Principalmente naquela região do Donbass, que também é de população de maioria russa. Então ali foi um sinal de que os Estados Unidos já não tinha esse monopólio de iniciar um conflito, né? Foi a Rússia que iniciou esse conflito. Então ali já foi um sinal que o Donald Trump depois recuou, desde então ele começou a falar, ó, a Rússia é um problema de vocês, da Europa, a Rússia é um problema da OTAN, e ele já foi meio que sinalizando que ele queria sair da OTAN. Então ali já foi um sinal que os Estados Unidos, confrontado pela Rússia, ele não teve, digamos, essa hegemonia que ele sempre teve de enfrentar e de intervir em outros países, né? E finalmente agora, quando ele atacou junto com Israel o Irã, também foi um outro sinal de que ele, tentando exercer o seu poder, agora recente, né, que ele foi inclusive ontem, que ele pegou e recuou, né, confirmando aqui o apelido dele do taco, né, o Trump out, chicken out, né, sempre arrega, sempre amarela, né, então ele recuou. Então, na realidade, é um sinal na ordem geopolítica mundial que é um marco que o mundo realmente vai caminhar para uma ordem multipolar. E o que se definiu agora com esse conflito no Irã é que se estabeleceu ali um centro de poder, né? Que a Rússia, o Irã e a China, teoricamente, venceram, né, esse embate que os Estados Unidos e Israel tentou implementar no Oriente Médio, tentando reafirmar a sua hegemonia. E todo império de declínio sempre chega nesse ponto, né? Que o Trump tentou afirmar via econômica, né? Via coerção econômica, coerção tarifária, não deu certo, e era previsível que esse ano ele partiria, o famoso, quando a gente era novo, a gente falava apelou, perdeu, né? Então, o famoso apelou, perdeu, ele partiu para 2026, falou, agora eu vou usar o que eu ainda sou teoricamente incontestável, que é o poder militar. Porque os Estados Unidos é o único país ainda capaz de projetar força no mundo todo, né? Ele é um país que tem praticamente 800 bases militares espalhadas pelo mundo. Mas mesmo com essa força militar, ele tentou exercer esse poder e ele não logrou êxito nesse conflito com o Irã. Apesar de muita gente achar que destruiu o Irã, destruiu... os objetivos que os Estados Unidos eram vagos, né? Mudar regime não mudou, destruir a capacidade de produção de mísseis balísticos do Irã, ele não conseguiu, tanto que ele teve que recuar justamente por isso, né? O Irã se mostrou capaz não só de conseguir produzir mísseis numa velocidade para manter um esforço de guerra, como mísseis que não são interceptáveis pelos sistemas de defesa do mundo ocidental, criado pelos Estados Unidos, né, que tem lá instalado no Golfo Pérsico e em Israel. Então, na realidade, ele se viu realmente num momento que ele teria que recuar, que ele sofrendo uma pressão interna nos Estados Unidos, politicamente, que o povo americano é contra a guerra, em sua maioria, e sofrendo ali, chegando num ponto que ele teria que partir para uma invasão terrestre. E aí seria uma catástrofe politicamente para ele, internamente nos Estados Unidos, né? Que a gente costuma brincar que os Estados Unidos, se começar a chegar caixão, né, com soldados, cidadãos americanos nos Estados Unidos, derruba qualquer político, né? Não, com certeza. Inclusive o Trump, uma imagem que eu lembro muito bem do Trump no primeiro mandato era ele recebendo os caixões, né, que chegavam ali do Oriente Médio, né, na época ainda do Afeganistão, e que o quanto ele sofria. O Trump não gosta desse tipo de coisa, embora ele imaginava que isso, na verdade, seria muito mais fogos de artifício, né, um bombardeio no Irã, do que americanos realmente morrendo. Acho que americanos morrendo... eu acho que nenhuma democracia ocidental hoje aceita a população morrendo por terceiros, né? Sim. E dentro desse conceito, a gente então vive uns Estados Unidos que percebe que
a força militar, existe limites para o que uma força militar consegue fazer, né? Você não consegue fazer tudo o que você imagina que você poderia fazer via militar. E você tem hoje, vamos pegar o país que eu sei que você gosta muito de analisar, que é a China, que olhou e virou uma carta nova para a China, né? Virou uma carta nova. Olha, os Estados Unidos não, embora com todo esse poderio militar, tem limitações claras do que ele pode fazer com esse poderio. O que você acha que a China leu disso tudo? Acho que aquela capa, se não me engano, foi da Economist, né? Falou, não faça nada enquanto seu inimigo está cometendo erros, né? E no início já era previsível que a China, até pela característica, né, da civilização chinesa, a civilização tem a maior continuidade, quase 5.800 anos de continuidade. Obviamente tem outras civilizações, o próprio Irã, mas ele foi fragmentado, né? A civilização persa a China, como uma civilização territorial, tem a maior longevidade, né? E a característica do povo oriental é completamente diferente, né? A base do sucesso da China também está na sua filosofia, né? No confucionismo e no taoísmo, que prega harmonia social, coesão Legalismo social, também, que é muito legalismo, forte, né? respeito à autoridade, respeito à hierarquia. Lá para eles isso é muito natural. E a paciência oriental, né? O chinês não está pensando amanhã. Então, assim, todo mundo fica achando que a China vai entrar, a China acaba disso tudo, né? Ela estava vendo que os Estados Unidos estavam cometendo um erro. Enquanto o inimigo estiver cometendo erro, não faça nada. Foi exatamente o que a China fez. Obviamente, ela apoiou o Irã da forma que ela podia, não enviando militares ou fazendo uma intervenção, mas fornecendo tecnologia, né, fornecendo um sistema de satélites, fornecendo um sistema de GPS, que é o Baidu, né, que o Irã utilizou, e a Rússia também, né, com a precisão dos alvos que o Irã estava utilizando, era fornecido pela Rússia. Então, a China, na realidade, ela lançou agora, inclusive, né, o 15º plano quinquenal, né? E todos esses planos de 5 anos que a China faz desde Deng Xiaoping, se você olhar em retrospectiva, ele cumpre, né? E ele sabe que tem o prazo para cumprir isso e o que o chinês tem que fazer para cumprir isso. E a China não tem interesse. Todo mundo acha que a China vai dominar o mundo. Na minha concepção, e aí é uma opinião minha, a China não tem interesse em ser hegemônica, assim como foram todos os impérios, né? Desde como diz o Arrighi lá, do ciclo genovês, depois do ciclo holandês, o ciclo britânico, agora o ciclo americano. Eu não acho que vai existir um ciclo chinês, né? Eu acho realmente que o mundo vai caminhar para uma ordem multipolar, porque na mentalidade do povo chinês e também do povo oriental, né? Eu sou descendente japonês, não faz muito sentido você querer dominar o mundo, né? E aí a base novamente do confucionismo, desde que ele consiga atender a sua própria população, ter uma harmonia social e ser próspero, ele não tem interesse em dominar o resto do mundo. Isso a China demonstra, na realidade, com todos os acordos que eles fazem de cooperação com os outros mundos. Você vê que a China não interfere no que o outro país tem que ter como orientação política, ideológica, religiosa. Eles vão lá e fazem uma cooperação econômica, né? Então, assim, a China não tem esse interesse, até porque é um fardo muito grande você ser hegemônico, né? Quando você olha, você estuda essa geopolítica durante a história, todos os impérios caíram justamente pela sua sanha expansionista, né? Pela sua sanha de dominar o mundo. Porque isso tem um custo muito, muito alto, né? Os Estados Unidos conseguiu chegar aonde chegou, obviamente pelos acordos lá de Bretton Woods, quando o dólar se tornou, né, a moeda de reserva mundial. Isso permitiu esse expansionismo militar dos Estados Unidos para dominar o mundo, mas é uma coisa que você não consegue sustentar por muito tempo, né? E isso está se comprovando agora, né? Justamente com esses dois conflitos que ainda estavam, pelo menos no Irã teve esse cessar-fogo, mas ainda está ocorrendo na Rússia e na Ucrânia, né? Você não tem como sustentar um esforço de guerra durante muito tempo, principalmente com a característica que se tornou a economia americana, que ela se desindustrializou, né? Então ela não tem capacidade de manter a cadeia de suprimento para manter um esforço de guerra. E você acha que a China, porque, tipo assim, você foi uma das primeiras pessoas, eu sempre tive isso na cabeça, tá? Que a China nunca quis ser um império. Você tem que pensar que da Ásia ali saiu Gengis Khan. Gengis Khan juntou uma meia dúzia de bárbaros para começar e quando olhou, pegou a Ásia inteira, né? Você teve Átila, você teve o próprio Japão, que saiu da reforma logo ali, Meiji, logo depois ele toma todo aquele território na Ásia. E não é razoável pensar que a China, que já chegou a ser metade do PIB do mundo, e é uma sociedade de 5.000 anos contínuos de história, em nenhum momento quis sair da Ásia, em nenhum momento quis sair da... cultura, de tudo que você estudou, o que você acha que mais faz a China
não querer ser uma potência bélica global expansionista? Eu acho que tem um componente, obviamente, racial em todo o império, né? Inclusive o mongol, né? Que tá na Ásia, né? Mas geralmente os países asiáticos não têm essa característica, né? De se achar um povo superior aos outros, né? Obviamente, na época da Idade Média, que os bárbaros tinham muito mais por uma questão de sobrevivência, porque eles sempre achavam que o outro ia tentar dominar, então, em vez dele me dominar, eu vou dominar ele primeiro, né? O Japão, já na era moderna, né? Na realidade, foi influenciada pelos Estados Unidos, né? O Japão era uma economia fechada antes da Reforma Meiji. Foi o general Matthew Perry, né, que chegou lá em 1853, cercou o Japão, mandou abrir os portos, né? bombardeou, mandou abrir os portos e obrigou o Japão a abrir sua economia e fazer comércio com os Estados Unidos. Teve um lado bom, que o Japão se modernizou, se industrializou, né, na Reforma Meiji, mas teve o lado ruim, que eles se interessaram pelo modelo imperialista, né, de obrigar os outros países a fazer negócio com... Foi o que, na minha concepção, né, como descendente japonês, foi o que o Japão importou de ruim do Ocidente, né? Foi essa sanha imperialista. E aí ele cometeu atrocidades na Coreia, na China, tentou dominar o continente asiático. Que inclusive eu falo que a preocupação da China é muito mais com o Japão do que com os Estados Unidos, né? Todo mundo acha que a China quer que a hegemonia americana acabe rapidamente, na minha concepção, até por essa visão de longo prazo que o povo chinês tem, o povo oriental geralmente tem. Ela não tem interesse que a hegemonia americana caia da noite para o dia, porque a China sabe que o Japão e o Japão já está, né, se assanhando com isso, né, vai querer tomar esse papel dos Estados Unidos na Ásia. Então, até pelo histórico, né, de todas as atrocidades que o Japão cometeu na China, a China tem uma preocupação muito maior com o Japão do que com os Estados Unidos. Eu acho que a China, na concepção deles, eles acreditam que esse negócio tem que ser paulatino. Os Estados Unidos têm que ir deixando de ser uma hegemonia ao longo do tempo, né? Não pode ser uma coisa muito, muito rápida, porque isso gera instabilidade. Por mais que a China acredite que essa hegemonia americana seja ruim para o mundo, mas ela estabeleceu uma estabilidade, né? Você tem uma estabilidade no mundo com a hegemonia americana. Se ela sumir da noite para o dia, você gera uma série de estabilidades em todo o planeta, né? Não só na Ásia, como no próprio Oriente Médio, no continente europeu. Então, assim, a China, com esse pensamento de longo prazo, eu acho que ela fez exatamente o correto, né? Se ele está cometendo um erro, não faça nada. Você nem tente acelerar o erro dele, né? Porque para você não é bom, né? Para a China não é bom acelerar os erros que os Estados Unidos estão cometendo. Eu acredito, assim, fielmente que a China gostaria realmente de continuar sendo um grande parceiro comercial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é a maior economia em dólar do mundo. E a China não tem interesse em brigar com o resto do mundo. Não é interessante para a China brigar com o resto do mundo. Tem uma teoria que diz que grande parte do que a China faz, grande parte da motivação chinesa, que é pegando a base ali que você falou, taoísmo, confucionismo, legalismo, que grande parte da motivação chinesa do último século é reverter o século da humilhação. Reverter toda a humilhação que eles passaram. Sim. E dizer assim, a gente retomar a dignidade, né, chinesa. Mas nesse conceito, a China, não sendo expansionista, ela é mercantilista. A China gosta de fazer comércio. A China é ricardiana, ela gosta de troca, né? Sim. Então, para ela, a minha concepção sempre foi que ela não gostaria que os Estados Unidos deteriorassem, porque os Estados Unidos mantêm os mares abertos, de uma maneira ou de outra. Você acha que isso passa na cabeça deles? Que os Estados Unidos, se você tem um xerife global, mesmo que esse xerife não seja mais o xerife de ontem, esse xerife global permite que a China negocie com o mundo, né, com mares abertos. Você acha que passa na cabeça deles? Passa. Assim, quando você não só estuda a cultura chinesa, mas você lê os documentos do governo chinês, tem um documento do governo, foi até o Elie Jabbour que me passou, está no site do governo da China, que explica como funciona a democracia na China, né, que eles chamam de democracia ao estilo chinês, né? Quando você olha os documentos dos 15 planos quinquenais, você vê que a China, na realidade, ela quer estabelecer uma harmonia no mundo. Ela estabeleceu primeiro dentro da China, né, depois da Revolução Comunista e com a ascensão econômica da China, e ela gostaria de existir uma harmonia no mundo. Você está correto que ela quer reverter o século da humilhação, né? Hong Kong já foi devolvida pela Inglaterra na década de 90 e ainda existe o problema de Taiwan que ela quer resolver, né? Ela não tem pressa, mas ela quer resolver o problema de Taiwan. E ela não quer que o resto do mundo interfira
numa questão que para ela é crucial, que é justamente isso. Taiwan é da China, né? Sempre foi, e ela não admite que outros países digam que não é. E também não admite que a própria Taiwan se declare independente, né? Inclusive, tem um acordo tácito com Taiwan, né, da China. A China fala, ó, você continua autônoma, você só não declara independência, né, porque vocês são chineses. E a grande maioria da população é chinesa e elas concordam, elas são contra a independência também. Elas são a favor da autonomia, mas são contra a independência de Taiwan. Então, assim, o povo oriental, na sua grande maioria, sempre foi subjugada pela ascensão, né, das potências ocidentais, né? Tem um grande, digamos assim, um grande conflito ainda que a gente vai ter que resolver, que é o continente africano, que foi dividido lá na Conferência de Berlim, né? E tanto que o continente africano, você vê o mapa, são todas linhas retas, né? Não foi respeitado nada, né? Cultura, etnia, idioma, por isso que tem tanto conflito. O Oriente Médio, a mesma coisa. Tem tanto conflito hoje na África ainda de tribais, né? Porque as 14 potências europeias na época, na Conferência de Berlim, e os Estados Unidos dividiram o continente africano, assim, passaram os riscos, falaram, esse quadradinho é seu, esse quadradinho é meu. Foram lá, colonizaram, exploraram recursos naturais, inclusive, né, recursos humanos, né? O continente africano foi todo, as pessoas foram utilizadas como escravos para serem vendidas para o resto do mundo, inclusive para o Brasil, né? E depois que saiu, terminada a Segunda Guerra Mundial, o mundo precisava se reconstruir, as potências europeias precisavam se reconstruir, não tinha nem como manter as colônias, elas se retiraram e largaram do jeito que ficou, né? Então, a própria ascensão econômica da China tem ajudado o continente africano, né? Quando Israel estava atacando o Irã em junho do ano passado, a China estava fechando um acordo com todos os países do continente africano, um acordo de cooperação econômica, né? Agora, quando Israel atacou de novo, a China foi lá e zerou o imposto de exportação de produtos africanos para a China, né? Abriu o mercado sem nenhum tipo de tarifa para as empresas africanas. Então a China, você vê que ela manda sinais para o resto do mundo que ela quer ajudar, não é só por bondade, né? Sempre tem um interesse econômico. Eu costumo brincar que a África talvez seja a última fronteira, né, como você disse, talvez até do mercantilismo, né? Porque a África ainda é um país muito subdesenvolvido, muito atrasado. A ascensão econômica da China exige mais mercados, então ela necessariamente precisa desenvolver, né? Precisa desenvolver o continente africano, né, para consumir os produtos chineses. No limite, assim, eu sou pessimista, mesmo com o modelo chinês. Eu sou um pouco pessimista porque eu acho que o planeta é um só, né? A gente está extraindo todos os recursos naturais, a gente ainda vive num consumismo desenfreado, inclusive no modelo chinês, né? As pessoas precisam continuar consumindo para aquilo continuar funcionando, né? E o planeta é um só. E em algum momento, mesmo depois que o continente africano estiver desenvolvido, para onde que vai, né? Talvez surja lá na frente novos conflitos, porque vai ter pouco mercado para muita gente querendo explorar esses mercados, né? Que é o que levou os Estados Unidos a chegar a esse ponto, né? No final das contas, é sempre interesses econômicos por trás disso, né? E o Trump teve o lado bom, que não tem a hipocrisia, né? Ele sempre fala o que é, né? Ele fez a intervenção lá na Venezuela, no mesmo dia da operação falou, não, o negócio é petróleo, né? Todo o discurso de narcoterrorismo, não sei o que, acabou no dia, falou, não, é petróleo. Agora no Irã ele mesmo falou, né? Falou, ó, se eu pudesse ia lá e tomava todo o petróleo deles. Então, assim, o interesse no final é sempre econômico. Com essa guerra corrida da inteligência artificial também, o petróleo se tornou mais importante ainda, né? Porque a inteligência artificial requer muita energia, né? Então, mas voltando ali no que você falou, acho que o problema do Ocidente, né, nem nós, nem nos considera assim, sob esse ponto de vista desse lado ruim ocidental, é muito mais os europeus, né, e os norte-americanos, eles têm muito esse preconceito contra outros povos, eles realmente se acham um povo superior, né, uma raça superior, tanto que está em voga agora no resto do mundo essa ascensão de novo desse discurso supremacista, né. E eu acho que foi um grande erro, né? O que permitiu a ascensão econômica da China foi o preconceito dos Estados Unidos com a China, né? Eles nunca acreditaram que a China seria capaz de chegar onde chegou, né? Se eles tivessem pelo menos essa desconfiança, eles não teriam mandado todas as indústrias deles para lá, né? A mesma razão que os russos perderam para os japoneses ainda no começo do século XX. Exatamente. E a Rússia, quando você olha o continente, tudo bem que a Rússia tem uma parte na Europa e uma na Ásia, mas a Rússia é discriminada, né, pelos europeus. Existe uma russofobia contra a Rússia, né,
E vários especialistas, inclusive americanos, né? O John Mearsheimer, o Jeffrey Sachs, eles sempre falam, a Europa precisa se entender com a Rússia e entender que a Rússia faz parte da Europa, e deixar essa russofobia, porque isso na realidade prejudica a Europa, não a Rússia. O Mearsheimer brilhou nessa análise dele da guerra do Irã, né? Não sei se você acompanhou o Mearsheimer na guerra do Irã, mas ele brilhou na análise desde o primeiro dia. Ele mencionou tudo que ia dar errado em termos de estratégia, né? Porque ele falou aquela frase clássica, né? O que é guerra? Guerra é diplomacia estendida para outros meios, né? Se você quer estender a diplomacia para o meio bélico, você tem que ter objetivos em que os seus meios bélicos possam fazer você atingir esse objetivo. E no primeiro dia da guerra ele disse, os seus meios bélicos não vão fazer você atingir o seu objetivo. E ele e o Richard Pape, não sei se você acompanha o Richard Pape, Não. mas você acompanha o Richard Pape, sensacional também, um cara muito bom, também de Chicago. Eu gosto muito do Emmanuel Todd, né? É o francês. Ele tem um livro muito bom agora sobre a guerra da Ucrânia, que chama inclusive A Derrota do Ocidente, né? A partir da guerra da Ucrânia ele diz qual é todo esse movimento e por que o Ocidente vai ser derrotado, né? Qual é a teoria dele? E ele fala muito disso também do preconceito, né? Ele tem uma teoria dele que ele chama da Family Social, que ele cita muito a Alemanha e o Japão, que é a hierarquia familiar, né? O Emmanuel Todd é antropólogo, né? Então ele faz uma análise bastante antropológica. Ele foi um cara que previu que ia acontecer isso lá na Rússia, previu a queda, ele ficou famoso que ele previu a queda da União Soviética, né? Previu assim, não fez previsão assim, a análise que ele fazia na época mostrava já na década de 70 que a União Soviética ia acabar, né? Não ia conseguir se sustentar. E o Emmanuel Todd, ele critica alguns pontos do Mearsheimer, né? Mas é um grande analista também. Esse livro é muito bom, se você puder ler, chama A Derrota do Ocidente. E ele analisa toda essa obviamente não existia ainda a guerra do Irã, mas analisa todo esse conflito lá na Ucrânia. Eu fiquei muito assustado, você acompanha o Mearsheimer, você deve ter visto aquela entrevista do Theodore Postol, pro Glenn Diesel. O Theodore Postol fez parte do programa nuclear americano, ele fez parte das comissões que faziam as inspeções, tudo. Ele já é um senhor, já mais de 80 anos, mas ainda muito lúcido. E graças a Deus, talvez esse discurso dele tenha chegado nas pessoas, porque ele é um cara muito influente, e ele estava muito preocupado com a utilização de artefato nuclear por Israel, né? Se essa guerra não acabasse, ou pelo menos a gente acredita e torce para que esse cessar-fogo seja duradouro e eles cheguem num acordo, né? Mas ele previa que se a guerra continuasse, Israel iria utilizar um armamento nuclear, né? Porque Israel se veria, se os Estados Unidos se retirasse da guerra, Israel se veria também numa crise existencial. Se os Estados Unidos saem da guerra e fica só Irã e Israel, o Irã, pelo que tem demonstrado, né, no teatro ali da guerra, ele ia terraplanar Israel com os mísseis hipersônicos, né? Israel já não estava conseguindo se defender. Então ele previa que o Israel iria utilizar um armamento nuclear. E pelos estudos dele, ele garantia que o Irã conseguiria desenvolver um artefato nuclear em uma semana. Porque ficou sempre a dúvida, né, que, aliás, essa questão do urânio, eu acho que vai estar com a gente por algum tempo, né? Porque de urânio 60 para 90 você faz em 2 semanas, né, com a centrífuga. E depois fazer o artefato em si, se você já está pré-preparado para fazer o artefato, não leva tanto tempo assim, né? A gente vai ter que viver com essa... Vamos ver como é que o Trump vai resolver essa questão, né, para o médio e longo prazo. Você acha que... Deixa eu fazer uma pergunta, que eu sempre tenho essa curiosidade, estou perguntando para algumas pessoas. Você acha que o Irã tentou realmente ter... Porque, olha só, o Paquistão, que tem muito menos recursos que o Irã, tem a bomba desde 1995, eu acho, ou 6. Coreia do Norte, um país sem recurso nenhum, tem a bomba desde 2005. As pessoas que realmente... A Índia teve a sua bomba, né? Logicamente um país com mais recursos, mas quando teve era um país... bem diferente do país que a gente vê essa ascensão da Índia de hoje, né? A tecnologia é antiga. Contrabando existe. Venda de urânio em mercado negro existe, né? Será que o Irã tentou realmente ter essa bomba com esse afinco todo? Eu acho que eles têm tecnologia e eles chegaram ao ponto de... Estrategicamente, eu acho que o Irã chegou ao ponto de falar, a hora que eu quiser ter, eu tenho. Ele desenvolveu, ele tem centrífugas, tem milhares, inclusive. Esse posto mostra toda
O que na época que tinha um acordo nuclear, o Ocidente sabia, porque o Ocidente fazia inspeções, né? A Agência de Energia Atômica, Internacional de Energia Atômica, fazia as inspeções no Irã. Sabia que ele tinha urânio enriquecido, sabia que ele podia chegar. Só que o Irã, o erro assim que o pessoal fala, eles mataram o único cara que era contra realmente, que era o Ayatollah, Khamenei, Khamenei. né? Ele tinha aquele documento, Fata, né? o Fata lá, que por questões religiosas ele proibiu de se desenvolver um artefato nuclear, né? Só que também nesse mesmo documento está dizendo que se o Irã se visse numa crise existencial, ele poderia desenvolver, né? Que eu acho que é o que eles estavam fazendo desde o início da guerra. Depois que mataram ele e eles se viram numa crise, eles estavam desenvolvendo. E segundo o Paulson lá, eles conseguiriam fazer em uma semana. Na palestra dele tem as imagens de tudo que o Irã já tem, e inclusive ele fala que a bomba de Hiroshima não foi testada, não precisa, né? Uma bomba nuclear com urânio enriquecido não precisa ser testada, né? Ele garante isso. Ele fala que a bomba de Hiroshima não foi testada. O que foi testada foi a de Nagasaki, que era com plutônio, né? Que essa precisa de teste, né? Então ele garantia ali que em uma semana, e o apelo que ele fazia era para que Israel não utilizasse o artefato nuclear, porque aí ia desencadear uma guerra nuclear, porque o Irã ia desenvolver a dele em uma semana, se já não desenvolveu, eu acho que já desenvolveu, pelo menos depois que foi atacado, eu acho que eles desenvolveram um artefato nuclear. O meu medo dessa guerra dando continuidade era justamente você, no meio dessa guerra, imagina o Irã faz um teste nuclear. Você imagina o que seria o mundo? O Irã faz um teste nuclear para mostrar, olha, e se você faz um teste nuclear, você tem mais de uma, né? Você faz igual os Estados Unidos fez, né? Ó, mandou uma, mandou a segunda. Tem mais que uma aqui. A gente, e se tem dois, vai ter três. Quando ele fez aquele primeiro teste ali no deserto, logicamente ele tinha mais do que uma, né? Mas vamos ver como é que... Eu acho que uma das coisas mais difíceis aí para o Trump lidar, vamos ver como é que essa negociação ela anda para frente, né? E nessa corrida aí eu até vi um especialista falando também que para ninguém utilizar nessa guerra, o medo de utilizar, porque ia desencadear uma corrida nuclear, ou vários países iam querer ter, né? E eles citam inclusive o Brasil, né? Eles falam que o Brasil tem tecnologia para ter um artefato nuclear se quiser, né? Não, uma coisa tipo assim, é uma pergunta que eu sempre achei justa em vários países, né? Países do Golfo, Brasil e vários outros países. Eles dizem assim, você tem um território razoavelmente grande, né? Austrália, vamos supor, né? Que vive sob a protetorado dos Estados Unidos. Mas até a Alemanha, o Troio esteve aqui da última vez e disse que a Alemanha está pensando seriamente se faz um acordo nuclear com talvez o Reino Unido, para ele possa ter acesso a um deterrent, né, nuclear, ou se ela vai desenvolver a própria tecnologia. Mas certamente um mundo em que você tem menos confiança na capacidade norte-americana é um mundo em que as pessoas vão pensar duas vezes quando tem um território do tamanho que o Brasil tem, ou que a Austrália tem, né? Ou mesmo o Japão, né? A sua pátria-mãe, né? Vai pensar se não é a hora de talvez ter uma capacidade nuclear de detenção ali da expansão chinesa. Eu acho que vai ser um mundo interessante para si. Infelizmente, né? Mas infelizmente depois que soltaram a bomba na Segunda Guerra, né? Isso, na realidade, naquele momento desencadeou uma corrida nuclear, né? E hoje em dia, na realidade, você ter um artefato nuclear você ter um poder de dissuasão, de não ser atacado, né? Agora, me diz uma coisa interessante aqui, cara, que eu queria dividir isso com você e ver tua cabeça nisso. Porque a gente sempre pensa que a gente está do lado da virtude, né? Eu me sinto mais virtuoso, eu me sinto uma pessoa que está do lado do bem, né? Mas eu tenho certeza que se tiver alguém contra mim, também vai achar que está do lado do bem, né? Nunca esqueço aquele filme Inglourious Basterds, né? Aquele cara que fez o nazista, e perguntaram para ele, como é que você fez um cara tão mal? Ele disse, não, eu não era mal, eu era um soldado. Então eu não me achava mal, eu achava que estava cumprindo uma missão, né? Mas não passa uma imagem para você, quando você vê o que aconteceu com essa guerra, a maneira que o Irã se comportou até o momento, durante a guerra, e a maneira que o Trump se comportou, até com aquele tweet dele no domingo de Páscoa, né, que não foi bem recebido, a maneira que a China se comportou, não parece que as pessoas, não dá um pouco de esperança de ver que as pessoas do outro lado parecem um pouco mais civilizadas do que a gente pensou que elas seriam, até o tit for tat, né? Se você acertar minha petroquímica, eu acerto a petroquímica, mas não acerto a petroquímica antes de você acertar a minha. Você não achou que tem uma esperança ali de que o lado de lá é mais civilizado do que a gente pensou que era? Na realidade, assim, mostrou a realidade, né? O que se fala assim do poder semiótico dos Estados Unidos, o soft power que ele tem e da propaganda, né? Principalmente utilizando o entretenimento, o cinema, né?
Eu até brinco, assim, tem muita gente que fala geopolítica aí, eu brinco que é a geopolítica da Marvel, né? Eles aprenderam nos filmes da Marvel, a geopolítica. Então, assim, eles vendem realmente isso, que os outros povos são atrasados, são maus e eles são virtuosos, né? E o que você falou ficou muito claro, né? Inclusive, dentro dos Estados Unidos, tem muita crítica de especialistas americanos, de políticos americanos, de jornalistas americanos, da própria mídia, de todo mundo, inclusive do Partido Republicano, que achou que o Donald Trump passou da linha vermelha ali, né? E ali ficou muito claro justamente o que você falou, né? Nessa guerra, quem pareceu não ser civilizado foi os Estados Unidos e Israel, e quem pareceu ser civilizado foi o Irã. Então caiu muito da narrativa de que nós somos o povo escolhido, nós somos o povo, nós vamos levar a civilização, nós vamos levar a democracia, direitos humanos, com esse discurso do Trump. Primeiro, ele, quando foi questionado lá, que ele falou que ia atacar alvos civis, né? Uhum. E aí foi questionado se isso não seria crime de guerra, ele falou que não, porque o povo iraniano são animais, né? Uhum. E aí, agora no domingo, ele falou que uma civilização inteira ia ser exterminada, né? Ia morrer. E aí os próprios, tem até vários editoriais na imprensa americana classificando que nem Hitler teve coragem de falar isso, né? Uhum. Nem Hitler, e a gente tem um presidente aqui que a gente precisa rever até que ponto nós somos civilizados, né? Porque, na realidade, ele chegou lá pelo voto. Né? Pela democracia que os Estados Unidos tenta vender para o resto do mundo, foi a democracia que levou esse cara ao poder. Então, até que ponto nós somos civilizados, até que ponto a democracia liberal que a gente vende a que realmente escolhe os melhores líderes. O fim da história, né? Talvez não tenha sido um fim da história. O fim da história do Fukuyama, né? Talvez não tenha sido o fim da história. Então, eu concordo com você ali. Me pareceu que ficou bastante claro que será que a nossa democracia realmente é a democracia que escolhe os melhores líderes? E aqueles países que a gente chama de ditatorial, que não tem democracia, de autoritário, elegem líderes piores, né? Tem líderes piores. E o que ficou claro nesse conflito do Irã é que o Irã demonstrou muito mais civilizado do que os Estados Unidos e Israel, né? Nesse conflito. Eu acho interessante isso, porque nem falar de certo ou errado, ou de bom e mal, é simplesmente ter o balanço na análise, né? Simplesmente olhar os dois lados e dizer assim, eu sempre falo isso, a principal, até porque eu sou gestor, né? A principal característica de gestor ou ativo do gestor é saber mudar de opinião, né? É analisar o fato friamente, não há retórica, o fato friamente, e dizer assim, bom, desse fato, desses conjuntos de dados que está aparecendo, parece mais que essa figura do que a outra, né? E eu acho que existe uma liturgia do cargo de presidente dos Estados Unidos que a gente nunca viu, né, algumas palavras serem proferidas daquela maneira, né? Você não... no primeiro dia da guerra, ele colocou um vídeo de uns B-2 bombardeando o Irã e com uma musiquinha, né? Let's bomb Iran, né? O que é a liturgia do cargo, é a liturgia de guerra, né? Se você não vai matar pessoas, não é uma coisa que você faz de maneira de coração aberto, não é. É uma coisa que pesa na pessoa. E eu acho que, tipo assim, sem discutir bom ou mal, sem discutir melhor ou pior, eu acho que o Abbas ali, que era o primeiro-ministro iraniano, ele fez um trabalho muito bom globalmente. Ele fez um trabalho ali de press, né, e de mostrar o lado iraniano muito bem. E eu aqui normalmente não estou aqui para dizer certo ou errado, né? Não estou aqui para dizer quem é melhor, ou se tem um cara bom ou um cara mau. É simplesmente reconhecer que também quando a gente diz assim, poxa, a China é o cara ruim. Pô, mas a última guerra da China foi a guerra sino-vietnamita de 79. A China nunca invadiu ninguém, né? Quando o pessoal fala do Tibete, eu digo, pô, Tibete era China, gente, não tinha nem exército, eles só queriam as fontes de água, né? Aí você olha para o Irã, os caras fizeram o que eu chamo de tit for tat, né? Tipo assim, olha só, tem todas aquelas plantas de água ao redor, né? Que a Arábia Saudita e o UAE, você sabe, se você acertar aquelas plantas de água, você acaba com aquela civilização, né? Porque 95% da água é desalinizada. E os caras disseram, não, a gente só ataca isso aí se vocês nos atacarem, senão não atacam de volta, né? O que dá esperança no mundo, que mesmo nessa coisa armamentista, o Sting tinha aquela frase maravilhosa, né, daquela música dele, né, but the Russians love their children too, né? Os russos amam seus filhos também, né? Então, dentro dessa Guerra Fria, lembra que os russos também têm amor pela civilização deles. E o outro tema que eu ouvi você falar, que eu pensei muito, Cobori, foi o seguinte, essa coisa eu vi algumas análises que vai levar anos para os Estados Unidos refazer todo o estoque de mísseis defensivos
né, e de ataque de defesa, os Patriots, o Tomahawk, o sistema THAAD, que foi gasto nessa guerra, né? E a gente viu os porta-aviões, né, os 3 porta-aviões, um até pegou fogo, né, o Ford pegou fogo, né, e teve que ir para Chipre. Eu acho que foi o próprio Hegseth, ou se não for o Hegseth, foi o Vance que falou isso. Olha, enquanto a gente faz 3 navios, a China faz 3.000, né? E uma coisa que se mostrou clara é que uma coisa é começar uma guerra, outra coisa é sustentar uma guerra. E os Estados Unidos pôde começar a guerra, mas não pôde sustentar, e isso é capacidade fabril. Você acha que mudou a psique entre China e Estados Unidos? Os Estados Unidos percebeu essa fraqueza dele de capacidade de sustentar a guerra porque a parte fabril não está presente? Na verdade, isso foi uma teimosia do Donald Trump, né? O Pete Hegseth, ele afastou, se não me engano, 8 comandantes do exército, né, durante esse conflito. Inclusive agora, o último foi o comandante em chefe, né, do exército. Então ali isso foi um sinal claro que já existia meio que uma rebelião dos militares contra as ordens que o Hegseth e o Donald Trump estavam dando. E os especialistas, inclusive ex-agentes da CIA, ex-agentes do exército americano, o secretário que foi chefe de gabinete do secretário de Estado, todos eles dando entrevista, eles garantiram que o exército, que as forças armadas dos Estados Unidos orientou que o Donald Trump não deveria iniciar essa guerra, porque eles não teriam capacidade de sustentar uma guerra por mais de 4 semanas. Eles não teriam uma cadeia de suprimentos necessária para sustentar uma guerra prolongada. Isso ficou confirmado já no 3º dia, né, quando ele achou que ia mudar o regime, ia assassinar o cara, ia cair, o Irã ia se render e ia atingir o objetivo. Quando esse negócio começou a se prolongar, que aí os militares falaram, nós entramos numa fria, foi uma decisão errada. Tanto que aquele chefe lá do contra-terrorismo saiu atirando e falando exatamente isso, né, que eles foram, inclusive, talvez induzidos por Israel a entrar nessa guerra, né. Quando os Estados Unidos se desindustrializou, levou toda a sua indústria, principalmente para a China, né, para o continente asiático, os Estados Unidos perdeu a capacidade de industrial de manter um esforço de guerra. Como você bem lembrou, o Hegseth falou, enquanto a China, acho que naquele ano, a China fez 10.000 navios, mais navios que os Estados Unidos fez desde o pós-guerra, né? Enquanto, se não me engano, a China faz 10.000 navios, a gente faz 10, uma coisa assim que ele falou, né? Então, gera um sinal que eles não têm essa capacidade de repor os equipamentos. Mas a gente dando um passo atrás, na primeira investida do Donald Trump contra a China, quando ele assumiu no ano passado, na época eu até brinquei que o pessoal achou que a China foi fraca, não respondeu, não sei se você lembra, ela levou uma semana para responder. E ela respondeu pontualmente, falou, ó, a gente vai taxar esse produto, não foi tudo igual o Donald Trump fez, e a gente vai parar de mandar terras raras para vocês. Né? Então, um caça daquele F-35... Eu acho que eles nem falaram que ia parar de mandar, eles simplesmente pararam de mandar. Né? Porque isso é bem chinês, né? Eu não falo o que eu vou fazer, eu faço. Mas eu acho que no comunicado tinha alguma coisa disso. Então a China já sabia o quanto a terras raras era crítico para os Estados Unidos, né? Porque me parece que aquele caça F-35 vai 480 quilos, né, de terras raras em um caça. E é crucial para produzir míssil. Então, assim, mesmo que os Estados Unidos quisesse produzir para manter esse esforço de guerra, ele não teria um insumo básico para produzir. E os especialistas estão dizendo que a capacidade de produção dos Estados Unidos de mísseis era de 700, se não me engano, os Tomahawks lá e esses mísseis de defesa antiaérea, era de 750 mísseis por ano. E eles já tinham gastado quase 800 nessa guerra. Então, assim, a saída, o recuo dos Estados Unidos também foi porque ele não ia conseguir continuar essa guerra com o Irã. Ele precisava pedir esse cessar-fogo, encerrar a guerra. Então, essa desindustrialização dos Estados Unidos, né, essa financiarização que ele promoveu na economia mundial se desindustrializando, primeiro foi por uma necessidade de obter mais retorno, né? Toda a pressão que existia dentro dos Estados Unidos antes dessa revolução neoliberal, existia uma pressão muito forte das trade unions, né, dos sindicatos, a mão de obra nos Estados Unidos realmente estava ficando, para os padrões que eles queriam de retorno, estava ficando muito caro, então eles foram para a China, na verdade, para explorar a mão de obra barata, né, e aumentar o retorno dos negócios das indústrias americanas. Isso fez com que se desindustrializasse, né, perdesse essa capacidade bélica, de manter um esforço de guerra, né, a capacidade de produção bélica dos Estados Unidos hoje não é suficiente. Isso já tinha se demonstrado na guerra da Ucrânia, né, quando o Donald Trump começou a falar para a Europa, vocês se virem aí, porque eles já viram que eles não teriam capacidade de manter aquilo aí por muito tempo, né, com a ajuda de fornecer equipamento militar.
Tanto que nessa do Irã, na primeira semana, ele já falou que ia precisar tirar os mísseis lá da Coreia do Sul, né, para ajudar na guerra com o Irã. Então, assim, os Estados Unidos, ele se viu como uma potência econômica, né, a hegemonia do dólar deu ele poder dessa expansão militar, ele criou um arsenal monstruoso espalhado pelo mundo, mas ele não tem como repor esse arsenal, né, se ele manter uma guerra durante muito tempo. Isso ficou comprovado agora. Então, acho assim, é um fato talvez histórico quando a gente olhar lá no futuro, a gente olhar para o passado, que foi um momento em que os Estados Unidos viu que, inclusive, essa capacidade que ele tem de projetar poder no resto do planeta, ela não é tão inquestionável assim, né? Isso ficou claro agora para o resto do mundo, né? Então, eu acho que o caminho natural seria os Estados Unidos. Eu sempre brinco, né? Os Estados Unidos é uma grande economia, né? Ainda é a maior economia do mundo. Se os Estados Unidos se contentar em não ser uma hegemonia, né? E manter sua economia forte e, obviamente, distribuir essa E que era a riqueza. plataforma do Trump, né? Ele foi eleito para Ele isso. foi eleito para isso. Ele foi eleito porque a classe média estava amassada, e essa classe média amassada está dizendo assim: para de gastar dinheiro em guerras internacionais e vem cuidar de mim. Dessa mesma classe média acorda um dia de manhã e você está numa guerra no Oriente Médio, né, e o preço da gasolina subindo dentro inclusive, no discurso dele, ele falou lá que não ia mandar dinheiro para o sistema de saúde, né, o Medicare, as creches, não sei o que o negócio deles era mandar dinheiro para a guerra. Ele pegou e falou isso. Ou seja, é um discurso exatamente o inverso do que ele tinha prometido, né? Porque o povo americano quer isso, né? Que quer que os Estados Unidos se concentre nos problemas dele, interno, né? Para de tentar resolver problemas no resto do mundo e resolve os nossos aqui, né? Que é distribuir melhor a riqueza na sociedade americana. E agora, como é que é? Tipo assim, porque ele chegou, lembrar que o Trump chegou no governo, né? Parece que ele já está há anos com a gente nesse segundo mandato, mas ele só está há um ano e pouco com a gente nesse segundo mandato, né? E nos primeiros dias dele, ele disse assim: olha, eu vou terminar a guerra da Rússia e Ucrânia em 24 horas, lembra disso? Vou terminar em 24 horas, a gente está em 24 meses daqui a pouco e essa guerra não terminou. Você tem esperança para essa guerra? Como é que você acha que o Putin está vendo isso? E você tem esperança que a gente consiga resolver isso de alguma maneira? Eu acho que quem vai definir o final da guerra vai ser a Rússia, né? Não vai ser nem a Ucrânia. A Ucrânia hoje, com certeza, se arrepende de não ter feito aquele acordo lá no início da guerra, né? Quando ofereceram aquele acordo, porque agora a Rússia não aceita nem aquele que eles não tinham, que ela tinha oferecido lá atrás. Porque na verdade a Rússia quer estabelecer um limite. Primeiro ela vai negociar de ficar com os territórios ocupados, né, principalmente a de população russa, porque antes da guerra a gente tem que olhar, como se diz, o fato em si, né? Aquele pessoal de origem russa que ficava na região do Donbás ali, eles eram discriminados pelo povo ucraniano, né? O povo ucraniano, para quem não sabe, na Segunda Guerra, a parte ocidental da Ucrânia, ela era a favor da Alemanha, dos nazistas, né? Então eles têm uma divisão muito clara dentro da Ucrânia. E o povo, inclusive eles tinham, um dos fatores que levou o Putin também a tomar essa decisão foi que pouco antes dessa operação militar especial, o governo da Ucrânia tinha proibido essa região do Donbás de falar russo. Então, chegou ao ponto dessa discriminação. O povo fala russo, eles proibiram que a língua oficial deles seria ucraniana, eles não poderiam falar russo, né? Então, assim, a Rússia vai ficar com aqueles territórios. Os especialistas acham que o objetivo final da Rússia é tomar Odessa, né? Que é da onde a OTAN parte os ataques da OTAN contra a Rússia. Então, para a Rússia seria estratégico tomar Odessa, que é o outro lado daquele rio de Prest, se não me engano é o nome daquele rio ali que corta a Ucrânia, né, que é estratégico para a Rússia. Então, depois que a Rússia tomar aquilo lá, ela encerra a guerra. Essa é a previsão, né, que os especialistas estão dando aí. E a Rússia não tem esse interesse de avançar para o resto da Europa. Porque a gente tem que ver o seguinte, a OTAN é uma burocracia criada que tem vida própria. Então, a OTAN precisa de conflito para existir. Então, é uma burocracia tão pesada que ela não pode e ela não quer deixar de existir. Então, ela precisa manter essa russofobia, ela precisa ter um inimigo para ela continuar existindo. E para ter esse inimigo, ela sempre vende que a Rússia quer avançar para a Europa, e a Rússia não quer avançar para a Europa. Ela, na realidade, fez essa operação da Ucrânia porque a Europa estava querendo chegar na fronteira dela e ameaçar a Rússia, né? Então, o próprio Mearsheimer, o Emmanuel Todd, eles falam, a Europa precisa se livrar dessa russofobia, fazer um acordo
com a Rússia, precisa conviver em paz com a Rússia, que aí a Europa tem chances de sair dessa estagnação que ela está há muito tempo, né? Até porque ela se tornou um continente vassalo dos Estados Unidos, né? O que Justamente. é a Europa depois disso tudo, cara? A Europa falhou na Ucrânia, né? A Europa não participou no Oriente Médio. A Europa brigou com o Trump. O que é a Europa agora? Como é que a Europa se reinventa? Tem esperança para a Europa? Eu acho que tem. A Europa, depois desses ataques do ano passado do Trump, os ataques tarifários, se você não está bem, a Europa começou a conversar com a China de forma mais contundente, né? Antes, a Europa tinha feito um acordo com a China em 2004, né? Que foi boicotado e foi feito, o acordo foi desfeito por ordem dos Estados Unidos, né, em 2004. Então a Europa sempre quis se livrar dos Estados Unidos, só que ela se tornou um protetorado militar dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, né? Tanto que o acordo Mercosul ficou 25 anos na gaveta e saiu agora justamente depois que o Donald Trump começou a atacar a Europa, no ano passado, com a guerra tarifária. Então acho que a Europa precisa estabelecer laços com o resto do mundo, para se livrar dessa dependência que eles têm dos Estados Unidos, né? Mas, segundo a teoria lá do poder global, a soberania plena ela só é atingida com 3 variáveis, né? A soberania monetária, a soberania fiscal e a soberania militar. A Europa, como União Europeia, não tem nenhum dos 3, né? A Europa realmente tipo assim, é um continente hoje realmente em busca da sua razão d'être, né? Da sua razão de ser. Eu não tenho respostas fortes para a Europa hoje. Eu pergunto muito para as pessoas, mas eu não tenho respostas fortes. A minha brincadeira que eu faço com a Europa é que a Europa ela realizou o sonho de John Maynard Keynes, né? Keynes tinha aquela ideia de que quando a sociedade se desenvolvesse suficientemente, a gente trabalharia pouquíssimas horas, né? E viveria, na verdade, para o nosso lazer pessoal, para os nossos interesses pessoais. Isso não aconteceu no mundo inteiro, mas aconteceu na França, aconteceu em algumas áreas da Europa. Então, eu acho que a Europa é o sonho de Keynes, né? Você vê, por exemplo, a Holanda, né? Várias áreas sendo desindustrializadas, sendo refeitas do ponto de vista de ambiente, né? Environmental. Mas ela tem que buscar uma razão de ser. Eu não sei ainda qual é a razão de ser da Europa. Eu penso muito isso, que eu penso muito nos meus filhos, né? Eu digo, papai, eu quero ir para os Estados Unidos, quero ir para a Europa. Eu digo, filho, vai para os Estados Unidos, você vai ver ali coisas que você não vai ver na Europa hoje, né? Ou vai até para o Oriente para ver coisas que talvez você não veja na Europa hoje. Mas eu torço muito para a Europa, até porque o Reino Unido é meu lugar de coração, né? Realmente, eu acho que a sociedade ocidental deve muito ao Reino Unido. A gente já tem quase 1 hora de programa, né? Queria umas perguntas rápidas, coisas para provocar, né? Para a gente poder provocar uma discussão. Próximos 10 anos, China ou Estados Unidos? China. Por quê? A China já, na realidade, em paridade de poder de compra, já é uma economia maior que a economia americana, né? E a China, na realidade, justamente por esses eventos que os Estados Unidos provocou nos últimos anos, a China, ela se mostrou sendo um parceiro confiável, né? E os Estados Unidos, o inverso, né? Os Estados Unidos têm perdido a credibilidade. Eu costumo brincar toda vez que os Estados Unidos atacavam a China, vou fazer uma reclamação na OMC. Aí muitos especialistas falam assim, não, mas bobeira, a OMC não vai resolver nada, até porque, novamente, a teoria do poder. Os Estados Unidos nunca respeitou a ONU, a OMC, nada, porque quem tem o poder não precisa respeitar as regras, né? O pressuposto básico é isso. Sabe aquela frase dos gregos, né, quando tomaram os mélios, né? O forte faz o que quer e o fraco sofre o que deve. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o que a China sinaliza quando ela recorre à ONU, recorre à OMC, é justamente que ela respeita as regras, né? E os Estados Unidos, quando ela desrespeita esses organismos multilaterais, ele está sinalizando para o mundo que ele não respeita. Então, toda essa agressividade e essa coerção que os Estados Unidos têm implementado, inclusive com seus aliados, está favorecendo a China, está jogando todo mundo no colo da China. Então, a China vai continuar crescendo porque ela vai continuar fazendo bons acordos comerciais, bons acordos de cooperação econômica com o resto do mundo, inclusive com a Europa. Eu acho que uma das saídas da Europa é ela, primeiro, parar com essa russofobia e se entender com a Rússia, e segundo, se integrar com a Ásia, né? Eu acho que a saída da Europa é essa, para sair dessa dependência dos Estados Unidos. Então, esse caminho de uma ordem multipolar, eu acho que vai favorecer muito a China. E o conflito do Irã, na realidade, foi um marco para isso, né? Estabeleceu ali que quem venceu essa guerra, né? Quem venceu esse embate geopolítico foi a China, a Rússia e o Irã, né? Então a China vai sair mais forte disso, vai sair como um parceiro confiável, e o mundo tende a confiar mais na China do que os Estados Unidos, né? Depois desses eventos.
Interessante. Dólar forte ou fraco estruturalmente? Uma outra coisa que o pessoal brinca, né, que a China quer que o yuan seja a moeda de reserva mundial. A China, isso não é interessante para a China, né? A China nem gostaria disso. De novo, isso é uma opinião pessoal minha, né? Assim, eu acredito que não seria interessante, até pelo modelo chinês, né? O chinês, ele teve essa ascensão econômica, ele consegue, justamente porque ele consegue controlar o valor da sua moeda, consegue controlar o fluxo de capitais, e você ser a moeda de reserva mundial, você precisa gerar liquidez para o resto do mundo, que foi o que o dólar gerou no pós-guerra, né? Liquidez no resto do mundo. Pra você gerar liquidez no resto do mundo, você precisa ter déficit comercial, né? Os Estados Unidos só conseguiu ser hegemônico com a sua moeda pela geração de déficit comercial na reconstrução do mundo no pós-guerra. E depois, obviamente, o sistema euro-dólar funciona sozinho, né? É o mercado interbancário mundial que cria moeda, cria crédito sozinha, sem interferência dos Estados Unidos. Isso teve essa vantagem para os Estados Unidos, mas hoje é um grande fardo para ele isso. E a China não teria esse interesse de ter uma moeda hegemônica, né? Que fosse utilizada por todos os países. Talvez nas relações bilaterais ela até já faça isso, né? Mas não porque ela perderia o controle da sua moeda. Ela perderia o controle da sua moeda. Então eu acho que o dólar ele vai ficar oscilando nisso aí, ele deve perder um pouquinho de força, mas ele não vai deixar de ser utilizado por todo mundo como as pessoas imaginam que vai deixar de ser utilizado. Ativo mais seguro do mundo que você colocaria em seu patrimônio? Não vale NTNB longa. Você fala de ativo financeiro, né? Ativo financeiro? Não, onde você colocaria seu patrimônio? Onde você acha que é seguro colocar seu patrimônio? No momento ainda em ouro. No momento em ouro. Você fala ativo financeiro, né? O ativo que eu acho de maior valor é conhecimento. Eu ainda continuaria colocando minhas apostas em conhecimento, até porque eu sou contra você acumular mais do que você consegue gastar, né? Acho que o grande problema no mundo é isso. As pessoas querem acumular mais do que são capazes de gastar. Não faz muito sentido, né? Você pegar a história da economia, a história do dinheiro, né? O dinheiro, quando ele foi criado para facilitar o meio de troca, o escambo, né? Só que aí, a partir do momento que você, sei lá, pegar um exemplo simples, você pescava 2 peixes, você comia um, o outro você trocava por trigo, né? Então, isso estava suficiente para você. Quando deixou de ter o escambo, criaram o dinheiro, aí, pô, agora eu posso pescar 10, né? Eu consumo um, os outros 9 eu troco, vira dinheiro, aí, na realidade, o dinheiro ele começou a te dar, ele virou uma mercadoria que passou a ser uma mercadoria que você poderia acumular, né? Só que, no limite, o dinheiro, tirando o capital fictício que a gente cria no mercado financeiro, né? Tirando isso, o dinheiro ele representa alguma coisa no mundo real. Então, a partir do momento que você acumula muito dinheiro que você não pode consumir, você está, de alguma forma, tirando recursos de outras pessoas que precisariam consumir. Então, acho que não faz sentido o cara tem 500 bilhões de dólares, você não vai conseguir consumir isso na sua vida toda, né? Você vai precisar de 10 gerações para consumir isso e olhe lá. Então, acho assim... É uma das principais críticas suas, né? Que os Estados Unidos, uma das fraquezas dos Estados Unidos é não distribuir a renda que foi gerada dentro dos Estados Unidos, né? Isso faz uma fraqueza, acaba fazendo com que os Estados Unidos busque o mercado global, né, e em detrimento do seu mercado interno por uma falta de distribuição de renda adequada, se eu estou certo. Sim, exatamente. Porque eu acho assim, que em termos de aposentadoria, a gente poderia acumular o suficiente que vai te garantir, mesmo que você pare de ter renda hoje e consumir até o fim da sua vida. Faz sentido, mas você acumular mais do que você teria capacidade de consumir, não faz muito sentido, porque você está, na realidade, extraindo riqueza que poderia estar sendo distribuída, né? Então, por isso que eu falo, os Estados Unidos dando um passo atrás, perdendo daqui a um tempo, não sendo mais hegemônico, ainda vai ser uma grande economia, vai ser uma potência econômica, e o que eles deveriam aprender a distribuir essa riqueza em toda a sociedade americana, né? Porque quando a gente vai para os Estados Unidos, né, eu fico impressionado sempre que eu vou, o quanto a sociedade americana está em decadência, né? Quando você sai eu até brinquei esse dia, você sai do circuito, igual quando a gente vai para a praia aqui, né? Você sai da orla, você 4 quadras para trás, você vê muita pobreza, né? Quando você vai nos Estados Unidos, você sai do circuito que todo mundo vai para passear, né? Times Square, vai na Disney e tal. Se você for um pouquinho para dentro, quando eu fui em Houston, eu fiquei impressionado ao nível de pobreza que tem nos Estados Unidos. De pessoas morando na rua, de pessoas drogadas. Food stamps, né? Essa coisa toda ter crescido. Por isso que o Trump foi eleito. Ele foi eleito porque as pessoas estão caindo na margem do sistema. Então, quando você vai nos Estados Unidos ver isso, você fala assim, como é possível, né, um país tão rico,
tão rico e ter tanta gente vivendo nessa situação, né? Eu vou te dar umas ideias. Você que tem essa veia, né, mais distributiva na sociedade, dá umas ideias interessantes, né? A gente não vai conseguir discutir aqui, mas talvez a gente discuta do próximo podcast, tá? É, com inteligência artificial, né, eu acho que talvez a concentração de renda fique até maior e talvez a necessidade de você distribuir apareça nesse momento, como já está aparecendo em alguns aspectos, né? E aí as pessoas que pensam assim, meus amigos falam assim, eu estou pagando muito imposto, eu digo assim, prepare que você vai pagar mais, tá? E dê graças a Deus, porque se você é uma das pessoas que está tendo renda o suficiente, né, para pagar esse imposto, né? Outro dia eu fui numa palestra que as pessoas eram mais libertárias, né, mais escola austríaca, né, e perguntaram, imposto é justo ou não é justo? Eu digo assim, bom, meu amigo, se você não for pegar em armas para defender teu patrimônio, alguém vai ter que pegar. Né? Então é bom que você tenha um sistema justo que faça isso. E o rico, na verdade, deve pagar seu imposto porque ele tem mais para defender do seu próprio patrimônio, né? Eu sempre gosto muito daquele filme do Jack Nicholson, né? Aquele A Feel Good Man, né? Já viu esse filme? Que ele confronta o Tom Cruise, né? Diz assim, eu pego em armas para defender o teu patrimônio. Né? Então, eu acho que talvez com essa questão da inteligência artificial, isso é um tema legal, estou passando para você, porque eu acho que você é um cara que vai gostar de desenvolver esse tema, entendeu? Com inteligência artificial, a renda talvez concentre ainda mais, e a necessidade de tributar e distribuir seja ainda maior, e você quebre alguns paradigmas. Na verdade, o próprio Elon Musk, o Peter Thiel, da Palantir, eles começam a defender a renda básica universal quando eles falam da inteligência artificial justamente por esse viés, né? Quando a inteligência artificial vai gerar mais concentração de renda, vai gerar mais desemprego, vai ficar mais gente sem renda, então a gente vai ter que, em algum momento, ter uma renda básica universal. Aí eu brinco, eles não estão falando isso porque eles são bonzinhos, eles estão falando isso porque imagine no limite do que eles estão falando, todo mundo sem renda, eles vão vender para quem? O cara da Palantir falou uma frase maravilhosa outro dia, ele disse assim, você acha o quê? Que você vai criar uma tecnologia que vai tirar o emprego de várias pessoas, você vai criar uma tecnologia que vai ser utilizada para fins militares, e você acha que você não vai ser taxado e controlado com relação a isso? Você está vivendo num mundo de fantasia, né? A sociedade vai se revoltar contra você no limite em algum momento. E eu acho essa linha de pensamento, né? Quando você pensa nos limites dessa linha de pensamento fantásticas, é um assunto que a gente não vai conseguir cobrir aqui em detalhes, mas eu acho que é um assunto aí para a gente pensar em futuros podcasts conforme essa tecnologia cresça e tome parte do mundo. Cobori, para a gente fechar, eu queria pedir para você o seguinte, você falou que o conhecimento é o principal ativo, né? E eu concordo com você. Além de ser o principal ativo, para mim é uma fonte de razão de ser, né? O que você acha que as pessoas têm que ler, assim? Assim, olha, se você... Esses livros aqui, esses autores, essas ideias, você não pode deixar de ler para você se formar um pensador. O que você acha que seria, assim, 2 ou 3 dessas grandes leituras? As grandes leituras. Eu falo assim, conhecimento é o grande ativo, que eu brinco que é o único que não pode ser tirado de você, né? Depois que você adquiriu, ele é seu, ninguém vai te tirar. E com conhecimento você pode sobreviver, né, no limite. Eu gosto muito, assim, acho que as pessoas têm que ler história, né? As pessoas têm que ter um pouco de economia, é importante. Eu gosto muito do Celso Furtado, né? Então eu recomendaria ler 2 livros dele, que é o clássico dele, é o Formação Econômica do Brasil, para entender a economia brasileira, e o Mitos do Desenvolvimento, né? Os Mitos do Desenvolvimento é um livro facinho de ler, pequenininho, mas muito interessante. Ele escreveu como uma crítica àquele estudo que o Clube de Roma encomendou para os intelectuais do MIT, né, os limites do crescimento, em que eles diriam que o planeta ia entrar em colapso quando todas as economias se desenvolvessem, né? E a crítica que o Celso Furtado fez no desenvolvimento foi que esse dia não chegaria, porque o capitalismo central nunca ia deixar o capitalismo periférico ascender a ser um país capitalista central, né? Então é um livro muito interessante. Então, eu citei do Emmanuel Todd, eu acho, para a atualidade, muito importante ler A Derrota do Ocidente. Esse do professor José Luiz Fiore é muito interessante, também bem atual, ele escreveu agora em 2024. Na verdade, é uma coletânea de vários artigos e livros que ele já tinha escrito, né? Inclusive um que ele escreveu com a Maria da Conceição Tavares, chama Poder e Dinheiro, e esse chama Uma Teoria do Poder Global. Eu acho que é muito interessante. E qualquer livro que você lê sobre história, já que a gente está falando de geopolítica, né, um que eu sempre cito é o do Paul Kennedy, né, Ascensão e Queda das Grandes Potências.
um livro muito bom também. E quando ele escreveu em 88, se você ler ele agora, você vai ver que ele tem vários capítulos sobre vários países. E você vê que praticamente tudo que ele escreveu está acontecendo, né? Que ele escreveu principalmente sobre os Estados Unidos, sobre a China e sobre o Japão. Sensacional, já tem aí uns 2, 3 meses de leitura aí para a garotada que está na faculdade, querendo saber um pouco mais, e para o pessoal também de mais experiência que queira passar aí suas férias com uma boa lista de leitura. Como eu achei sensacional, papo super bom. Eu queria agradecer muito, tá, pela tua presença, pelo teu tempo aqui. Espero que todo mundo tenha apreciado e aprendido um pouco mais e ter algumas ideias novas aí na cabeça para a gente trabalhar, querido. Eu que agradeço, Rui, o convite, né, e o prazer de poder estar aqui conversando com você. Fico à disposição, se precisar, é sempre uma conversa agradável. Perfeito. Gente, e só lembrando, tá? Café com Quineia, a gente está nessa série mais geopolítica do momento. No passado a gente cobriu muito economia. Certamente mais tarde esse ano a gente vai falar um pouco de eleições, né? Porque vai ser um assunto importante aqui no Brasil. Gente, se gostou, assina o canal, tá? Do nosso canal aqui do YouTube, Quineia Investimentos. Tem o nosso canal do Instagram, tudo Quineia Investimentos, tá? É fácil. E Quineia só tem a gente. Então não tem nenhuma segunda para você se confundir. Então vai ter lá no LinkedIn, no Instagram, no canal do YouTube, no blog da Quineia, né, do quineia.com.br. E a gente tenta passar tem a nossa live que a gente gravou recentemente, Economia e Mercados. A gente vai trazer um paper sobre petróleo, que eu acho que todo mundo está querendo saber um pouco mais sobre petróleo esse mês. A gente grava as nossas reflexões, nosso Quineia em Ação, que a gente traz temas do mercado acionário brasileiro. Vários conteúdos aqui no canal, tá? Como o Cobori falou, conhecimento, né, é o que mantém a gente vivo, e a gente tenta dividir com vocês de uma maneira intelectualmente honesta, né, e a mais aberta possível. Obrigado e até o próximo programa.